Bom, pessoal, boa noite. Vamos dar continuidade aqui, né? Semana 4, tá? Do PET 2, volume 2, primeiro ano do ensino médio, tá? Última semana aí. O tema ainda é colonização portuguesa, resistência, continua, permanente, e tratando mais fisicamente dos Palmares, revolta dos Malês, tá? Mais da revolta dos Malês. Vocês vão ler o texto, né? Ver os documentários. Ler esse textinho aqui, né? Bahia escravista do século XIX. Os participantes das revoltas dos Malês, tá? E responder as questões abaixo. Atividade número 1. Responda as questões sobre o texto. Número 1. O que pode justificar a revolta dos Malês no estado da Bahia no início do século XIX? Então, ele está perguntando o que pode motivar essa revolta dos Malês, né? Número 1. Acontecido no período regencial, tá? Período ali de império no Brasil. O Brasil tinha sido governado pelo Dom Pedro I, primeiro imperador do Brasil, né? E aí o Brasil passa por um período de regencial, um período sem imperador, tá? E nesse período que aconteceu a revolta dos Malês, ela ficou marcada nesse período, engajada por negros, né? Construída por negros africanos que seguiam a religião do Islã, do islamismo, tá? Uma outra religião, não é a religião católica. Ou seja, eram escravos muçulmanos que na Bahia, em Salvador, motivados pelo que eles estavam motivados, esses muçulmanos, né? Por que eles estavam revoltados? Porque, primeiro ponto, eles queriam liberdade frente ao sistema escravista, à escravidão, né? Isso já é um dado já justificável, né? Contemplado, né? Outro ponto, liberdade da prática do Islã. Eles queriam a liberdade da sua religião ser praticada na colônia, no império, né? Da sua religião não ser discriminada, né? Eles terem essa liberdade. O que eles queriam também ir contra o catolicismo que predominava na época, tanto é que o catolicismo, a religião católica na época do Império, era a religião oficial do Império, tá? Ficou o século XIX todo como a religião do Império, a religião do governo, né? Isso é muito ruim, né? Porque as outras religiões são discriminadas. Então, outro motivo, a intolerância religiosa que eu falei, intolerância por parte da sociedade que não concordava com qualquer religião fora do catolicismo, da Igreja Católica, né, do cristianismo em si. Qualquer religião frente à sociedade, e intolerância do próprio império, né, do próprio governo frente a isso. A violência também, eles foram motivados pela violência e repressão da escravidão, né? Queriam ir contra esses mecanismos do Estado aí, né, do império, que oprimiam esses negros africanos, né? Os malês, que eram da religião muçulmana, tá? Na África, que vieram para cá. Número 2. Explica a revolta dos malês com indícios de religiosidades envolvidas nesse conflito. É para a gente explicar como que eclodiu a revolta dos malês, com explicações em relação à religião. No ponto de vista da religião, podemos explicar a revolta dos malês no sentido de que eles, os malês, sofriam discriminação. Isso porque eram pessoas de outra religião.
A Igreja Católica e a sociedade, como eu falei no número 1, não aceitavam, porque o catolicismo era a religião do império. Qualquer outra religião era discriminada. Assim, os maleses se rebelavam, buscando conhecimento, reconhecimento, né, e liberdade, ou seja, garantia da sua expressão religiosa. O que eles queriam? Se expressar religiosamente, eles queriam expressar sua religião, coisa que eles eram oprimidos, né? Eles eram submetidos a esses poderes, né? Então, o que tem a ver o conflito dos maleses? Que ele foi um conflito religioso também, nesse sentido, né? Atividade 2 é um texto sobre Zumbi, né? E a Guerra de Palmares, tá? É bem facinho o texto, assim, de leitura, bem tranquilo. Façam a leitura dele e para poderem responder, tá? Tranquilamente aí. Número 1. Ganga Zumba, que era um membro de Palmares, né? Traiu a causa de Palmares para afirmar acordo com o governo colonial. Ganga Zumba era um membro do quilombo de Palmares, né? E aqui no texto fala que ele tinha feito uma manobra, né, para firmar acordo com o governo colonial. Vamos lá ver o que eu coloquei aqui. Segundo o texto, Ganga Zumba recebeu uma proposta do governador de Pernambuco, né? Ele ganharia alforria, liberdade, junto aos negros que o seguiam em Palmares. Ele mais seus amigos, né, seus aliados no quilombo dos Palmares. Também ganharia, além da alforria, terras. Em troca, todos os escravos que a partir desse acordo que ele ia firmar com o governador de Pernambuco deveriam ser devolvidos para os seus senhores. Todos os escravos que aparecessem em Palmares, posteriormente em Palmares, depois desse acordo, deveriam ser devolvidos para os senhores de engenho, né? Senhores dos escravos. Portanto, Ganga Zumba dividiu Palmares com esse acordo. Creio eu, dividiu Palmares, né? E traiu no sentido assim de fazer acordo com o governo, né? E nesse sentido ele não foi levado, sua atitude não foi levada legal, né? Tanto é que no texto demonstra que ele foi morto, né? Ele foi assassinado pelo grupo, né? Pelo quilombo de Palmares, né? Que tinham desconfiado das intenções do governo colonial, né? Sem contar que devolver escravos aos senhores estaria contribuindo com a permanência da escravidão. Ou seja, mesmo ele, como é que eu digo, ele firmando acordo para ser solto, ter uma alforria com seus amigos, com seus, né, aliados, a escravidão continuaria, né? Coisa que o quilombo de Palmares estava lutando, sempre lutou contra a escravidão. Então a atitude dele não mudaria o sistema. Isso que foi ruim nesse sentido, porque isso aí iria bem só para ele e para amigos dele, mas o sistema continuaria. Ele estaria, e além disso, contribuindo com a permanência da escravidão, porque todas as pessoas que iam se revoltar e iam fugir para o quilombo de Palmares, né, eles iam dedurar essas pessoas e iam devolvê-las para os senhores, né? Automaticamente ele está concordando com essas atitudes, né? Coisa que não batia com as ideias dos quilombolas de Palmares, né? Então por isso que ele foi assassinado. Então nesse sentido a intenção dele, em certo sentido, de fazer algum acordo foi boa, mas a sua execução nesse sentido traz interpretações ruins, né? Que de certa maneira estaria contribuindo
com a escravidão. É uma assim, é uma resposta muito difícil, né? Porque tem que ter uma interpretação em relação à intenção dele, e o que representaria naquele momento, né? Eu acho que cabe a cada um construir sua resposta, né? Desde que tenha argumentos plausíveis, né? Obviamente. Porém, eu enxergo que essa atitude dele, nesse sentido, deixaria a escravidão em uma coisa que não seria boa para o quilombo de Palmares, né, que estavam lutando contra a escravidão. Para eles não iam concordar com isso, né? Nesse sentido, né? Mas é uma resposta muito complicada mesmo de construir e tal.